Os pontos de Fernando Lima. Para mais um Pontos de Fernando Lima. Desta vez vamos de novo recorrer às nossas tecnologias de informação. Falamos com Fernando Lima a partir de Washington, onde participa nas reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, mas continue também a nos acompanhar nas nossas habituais plataformas, chilling.sapo no Facebook, no YouTube e aos domingos às 21 horas na televisão independente de Moçambique. Boa noite, Fernando Lima. Estamos em direto para os pontos de Fernando Lima, faça a repetição. Como é que está Washington? Sei que agora são 6 horas e 30 minutos. Bem, o tempo tem estado muito quente aqui em Washington. Não obstante, a temperatura baixou a partir de ontem. Também tem estado a chover. Portanto, isto é uma indicação de que o outono avança a passos largos e em breve será inverno, porque as temperaturas terão tendência a baixar ainda mais. De qualquer forma, as temperaturas ainda estão muito simpáticas e ainda se vêem muitas pessoas de calções e mangas curtas aqui pela capital federal dos Estados Unidos. Fernando Lima, vamos iniciar. Esta reunião em que participa será o tema também de debate, de análise neste programa, mas vamos imediatamente ao facto de semana: dispensa das funcionárias para ir receber a Mamãe Nhuse em Nampula. Bem, essas questões têm sido recorrentes nos nossos programas e o facto é o seguinte: o secretário permanente do Governo Distrital de Nampula, portanto, aquele funcionário obsoleto que foi criado ao nível das capitais provinciais, exatamente para fazer sombra aos autarcas da oposição, portanto, o seu secretário permanente, o Sr. Albino Mutukua, emitiu ou fez uma carta para as diferentes direções distritais, presumo, na cidade de Nampula, a pedir a dispensa das funcionárias dessas mesmas direções distritais, portanto, as duplicações das várias repartições ou direções ao nível da província e, eventualmente, ao nível do próprio município, para essas senhoras irem ao aeroporto na quarta e na quinta-feira para esperar e despedirem-se da senhora Isaura Núcia. Não está aqui em causa a simpatia da senhora Isaura Núcia, o facto de ela ser esposa do presidente, mas é que, primeiro, a senhora Núcia não é uma figura de Estado, não é uma figura oficial do Estado e, portanto, poderia dispensar estas mordomias. Por outro lado, quando se apela à produção e produtividade, quando se apela a menos salamaleques, quando inclusivamente o Presidente da República, quando estava no Congresso do seu partido, recusou receber um trator, parece-me que os funcionários do Estado não estão a captar as mensagens quer da austeridade, quer de maior produtividade. Portanto, aqui fica mais uma vez esta nota de referência em que, como tudo continua igual, não obstante as várias sinaléticas e apelos para que é necessário a mudança em Moçambique. E isso, Fernando Lima, é mais uma machadada neste discurso de que temos de trabalhar mais. Absolutamente, ou seja, deixem pregar o presidente, nós cá nos arranjamos à nossa maneira, especialmente nós que estamos aqui pelas províncias. Fernando Lima, agora vamos para o nosso primeiro tema deste programa, que são as reuniões anuais do FMI e o Banco Mundial aí em Washington, em que participa, e também participa o ministro moçambicano de Economia e Finanças, Adriano Maleano, o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, que essa reunião discute assuntos sobre a economia global, com destaque para temas sobre o reforço de financiamento sustentável.
O que se diz nos corredores sobre Moçambique, sobretudo na tão almejada retoma do programa com o FMI? Bem, nos corredores fala-se muito, mas não há novidades substanciais. Portanto, a questão de fundo é a seguinte: o caso moçambicano é conhecido de todos, é conhecido pelos oficiais e funcionários governamentais de muitos países, é um tema dominante no Banco Mundial e no FMI, mas não há novidades em relação a este mesmo tema. Ou seja, inclusivamente, já houve várias reuniões a vários níveis entre funcionários do FMI e de Moçambique, e tanto quanto eu sei, as posições mantêm-se imutáveis. Ou seja, Moçambique gostaria de ver a retoma do programa, gostaria que a combinação dos esforços que foram feitos ao nível da auditoria, mais as medidas que já foram adotadas e um pacote de medidas que vão ser adotadas em breve ao nível da economia, que poderão ser catalisadores para que o Fundo Monetário Internacional reveja a sua posição e aceite começar a falar de um novo programa de cooperação com Moçambique. O programa de cooperação entre Moçambique e o FMI é extremamente importante, porque isto será o sinal para a retoma da cooperação bilateral com os países doadores de Moçambique, nomeadamente ao nível do orçamento, porque é estritamente a esse nível, a nível do orçamento de Estado, que existe este corte de apoios, quer por parte das instituições de Bretton Woods, quer por parte de um grupo de doadores que habitualmente é conhecido por G14, G15, embora outros países que não pertencem a este grupo, nomeadamente o Japão, tenham feito cortes também nos seus programas de cooperação com Moçambique, para assinalar exatamente a posição, ou que estão solidários com a posição do FMI. Tanto quanto eu sei, e dos contactos que tive a oportunidade de manter ao nível do FMI, não há uma alteração de posição. A posição do FMI é muito clara. É preciso mais informação em relação à questão das dívidas escondidas e é preciso a divulgação integral do relatório da auditoria da empresa Kroll. O que é que significa mais informação? O FMI considera importante dois pontos: a explicação ou a explanação em relação a 500 mil dólares, a 500 milhões de dólares que eventualmente terão sido usados para a compra de material militar, e isto é referente à dívida da Ematum, e depois a diferença que existe na faturação que foi apresentada à auditoria da Kroll e a avaliação que a própria auditoria Kroll fez aos diversos equipamentos contratados. Ora, isto dá qualquer coisa como 1,2 bilhões, ou seja, 1.200 milhões de dólares que não estão explicados, e estas duas questões o FMI insiste que têm de ser explicadas. Em relação ao relatório, sabe-se aqui em Washington que um relatório integral e sem nomes apagados já existe, que existem doadores que estão na posse deste relatório, mas aquilo que o FMI gostaria de ver é que esse relatório integral fosse divulgado e fosse de acesso público. Fosse divulgado pela Procuradoria-Geral da República. Exatamente. Exatamente. O FMI não fala muito diretamente na questão da responsabilização, que é a exigência muito de outros, ele não entra muito, mas nas entrelinhas no discurso do FMI é possível ler isso, que também exigem a responsabilização. Tem-se falado disso também aí sobre isso?
Sim, essa é a interpretação correta. E o ponto do FMI é, por um lado, claro que espera ver ações decorrentes das constatações que foram feitas pela CROL. E isso significa exatamente que significa exatamente a responsabilização das pessoas envolvidas em ilícitos criminais. De qualquer forma, formalmente, o FMI insiste que não é função da instituição julgar ninguém, mas não tem poderes para o fazer, e que isso, exatamente, é da responsabilidade da Procuradoria-Geral da República. Aliás, a Procuradora-Geral da República, a senhora Bushili, esteve aqui em Washington, onde contactou as instituições de Bretton Woods, mas também esteve em contacto com o Departamento de Estado e com o Departamento de Justiça norte-americana, não obstante não se saber muito concretamente quais eram os objetivos da Procuradora quando esteve aqui em Washington. Aliás, esta viagem a Washington faz parte de uma viagem mais alargada que levou também à Suíça e à Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha para a sucursal da Credit Suisse, sobretudo que está em Londres, que foi... Exatamente, porque é o local onde foram contratadas as dívidas, quer com o Credit Suisse, quer com o VTB. Reestruturar a dívida pública e introduzir novas políticas de ajustamento estrutural também são outras as exigências do FMI para a retoma deste programa, para além de descobrir onde é que foi o dinheiro dos empréstimos escondidos. Tem-se discutido também esta questão das novas políticas de ajustamento estrutural. Isto tem sido objeto de discussão, nomeadamente que novas medidas o governo tem, nomeadamente as questões dos subsídios, as questões dos salários. O FMI considera que a folha de salários de Moçambique é muito gorda, e enfatizam que não é o problema da contratação de professores e de enfermeiros, mas que é a forma de pagamento dos salários, das mordomias que envolvem muitos dos salários, a forma como têm sido concedidos os aumentos salariais, nomeadamente com aumentos na folha de salários acima dos 10%, e acentuam e enfatizam que a folha de salários de Moçambique, comparada com o PIB, é das maiores de África e claramente ultrapassa a média africana. Por outro lado, também se questiona, por exemplo, o facto de o salário no aparelho de Estado não estar relacionado com a qualidade do trabalho que os funcionários desenvolvem, mas com o nível académico, com o diploma que esse mesmo funcionário ostenta. Ou seja, para dar um exemplo ridículo, se um motorista tiver o grau académico de PhD, ele é pago como PhD e não como motorista de pesados ou de ligeiros, ou, portanto, se conduz um caminhão ou se conduz uma trotinete. Portanto, é este um dos dramas. Aliás, este é um dos problemas que leva os funcionários do Estado a procurarem desesperadamente o famoso canudo, porque isso é que é importante e relevante. E o possibilita de ter uma reforma dourada. E o possibilita de ter uma reforma dourada. Claro, não vamos exagerar, porque reformas douradas não são para todos, mas certamente que as reformas de uma pessoa com PhD são mais simpáticas que a reforma de um motorista com a escola primária apenas. A antiga primeira-ministra moçambicana, Luísa Diogo, defendia
esta semana em Maputo, que Moçambique e os credores devem encontrar uma solução definitiva em relação à dívida pública. Não sei se já teve a oportunidade de participar no evento em que participou o Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleane. Discutiu-se também esta relação com os credores, porque também os credores defendem que só vão à negociação da estruturação depois da retoma do programa com o FMI, que é a luz para desbloquear todas as situações. Aqui entramos numa área muito complexa e, nomeadamente, o que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha, e de como resolver isto. Ou seja, o FMI diz que gostaria de ver os passos de Moçambique em relação à reestruturação da dívida, em relação à reestruturação da dívida com os credores. O grupo dos credores, nomeadamente o grupo dos credores desta dívida dos dois, não é bem os 2 bilhões, porque uma parte inclusivamente já foi paga, e os grupos de credores não estão todos no mesmo pote, mas pelo menos o grupo de credores mais organizado quer que primeiro se estabeleça um programa de cooperação com o FMI e só depois estarão em posição de discutir a dívida. Portanto, para já, querem é que sejam honrados os compromissos. Aqui, mesmo entre o grupo de credores, também há posições diversas, e elas também são conhecidas, nomeadamente, uma vez que os títulos obrigacionistas da Ematum foram renegociados o ano passado e têm uma garantia soberana do Estado moçambicano, que estes títulos obrigacionistas deviam ser colocados à parte, e aquilo que deveria ser considerado uma má dívida seria apenas a dívida da Ematum e da MAM. Ainda há uma terceira proposta em cima da mesa, que é consolidar as 3 dívidas numa só, fazer-se um corte de cabelo, haircut na linguagem financeira aqui significa fazer uma redução substancial nessa dívida, reestruturá-la para se começar a amortizá-la em 2023. Agora, qual é o problema? Porquê que existem todas estas opções e porquê que até agora nenhuma destas opções tem avançado? Porque todas elas estão relacionadas com a questão da auditoria e do programa com a FMI. Portanto, está claro, e mesmo ao nível da administração norte-americana, e eu estive já algumas vezes no Departamento de Estado e também em Capitol Hill, onde fica o Congresso norte-americano, em conversas com o staff de vários senadores norte-americanos, a questão fundamental é resolver o problema com o FMI, começar-se um novo programa, mas para se começar um novo programa com o FMI é preciso haver este acordo, é preciso haver esta clareza em relação à auditoria. E esta é a questão também de fundo, a bola está de facto do lado moçambicano, ou seja, aquilo que o FMI e todos os outros interlocutores dizem compete ao governo de Moçambique tomar os passos necessários para se resolver esta questão. A bola está do lado de Moçambique, em palavras muito mais simples, é sobretudo a questão da responsabilização. Filipe News saiu no 11º Congresso com poderes reforçados, foram 99,72% de aprovação. Alguns setores têm a expectativa de ver como é que isso vai ser materializado na resolução das questões da dívida ocultas. Isso já chegou aí nos corredores do Washington, a expectativa de ver o presidente a resolver esta questão? Absolutamente, isso está muito claro. A notícia de que os poderes presidenciais
saíram reforçados a partir do Congresso da Frelimo é a clara interpretação que existe aqui em Washington do que aconteceu em Maputo há algumas semanas atrás. E isto é também entendido de forma positiva no sentido de que o Presidente terá as mãos mais livres para tomar iniciativas, para pôr em cima da mesa novas ações que levem à solução deste problema, nomeadamente ao assunto da auditoria, aos esclarecimentos que é exigido em relação à auditoria e a outras medidas complementares que levem o FMI a discutir um programa de cooperação com Moçambique. E o programa de cooperação que só vem em 2018. Já estamos em outubro. Há muito, eu devo dizer com grande clareza, e isto também esta semana foi enfatizado pela unidade de pesquisa do The Economist, que habitualmente está bem informado. Eles levantavam um véu de pessimismo em relação à próxima meta, que é 2018. Ou seja, o assunto da dívida, o assunto da auditoria é considerado tão complexo que o The Economist considera que eventualmente nem em 2018 será possível atingir-se ou ser celebrado um acordo com o FMI. Isto é a perspectiva do The Economist, de certeza que tem as suas fontes também aqui em Washington para o afirmarem. Eu encontrei vários funcionários conhecedores desta problemática que dizem que esta possibilidade não deve ser afastada de qualquer forma, e mesmo em encontros de informação de background e em off, esta possibilidade, ou seja, que há também a alternativa de que em 2018 se consiga um acordo, também esta possibilidade é equacionada, dado que se sente que Moçambique está a atravessar grandes dificuldades e também que uma parte dos problemas e dos déficits de orçamento do Estado de Moçambique têm sido cobertos com endividamento doméstico. Não conseguir um programa em 2018 seria continuar a sufocar um país que está a precisar de dinheiro. A sufocar o país e a sufocar aquilo que se designa como a economia real, porque os números do Banco de Moçambique não são um bluff, são números corretos. Significa que as medidas que o Banco de Moçambique tem implementado e vai continuar a implementar vão na direção correta, mas nem sempre essas mesmas medidas vão no sentido de dinamizar a economia real. Há mais empresas que estão a falir, há muitas empresas que estão em grandes dificuldades. As empresas não podem recorrer à banca porque os juros estão a um nível proibitivo e, portanto, isto são elementos de estrangulamento da economia real moçambicana, para além de outros aspectos e outras envolventes, nomeadamente o investimento externo. Que outros pontos relevantes que Fernando Lima gostava de destacar aí nessas reuniões do FMI e do Banco Mundial? Bem, uma primeira questão tem a ver com a dívida e com a dívida dos países pobres e, portanto, o tema da dívida não é apenas uma questão tema de Moçambique, é uma questão agora muito mais internacionalizada, para não dizer globalizada. Portanto, eu diria internacionalizada. E este é um tema que tem ocupado vários painéis, não só na análise
das causas que levaram a esta dívida, e isto não é um assunto novo, nestes fóruns, uma vez que antes do grande programa de perdão da dívida dos países, este assunto também foi um grande tema, mas complementar a isto toda a questão da sustentabilidade e da sustentabilidade das dívidas. Portanto, parece-me que estamos aqui quase num círculo vicioso, ou seja, à medida que as economias, nomeadamente as economias africanas, começaram a dar um sinal positivo de recuperação, de avanço, de desenvolvimento, vieram problemas subsequentes de dívida que nem sempre foi aplicada nos melhores programas e em opções claras de desenvolvimento sustentável. Fernando Lima, antes de entrarmos no nosso segundo tema desta edição, vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Desta vez vamos discutir a questão da atenção na Mocímboa da Praia. Fernando Lima, a governadora de Cabo Delgado, Salomina da Silva, reuniu-se com os populares da Mocímboa da Praia e para estes os ataques surpreendem pela ousadia e não pelo acontecimento em si e acusam o governo de ter ignorado vários alertas. Nesta quinta-feira houve também há relatos de um ataque a um blindado da FIR e este blindado estava na comitiva do comandante provincial que estava de regresso a Pemba. Os números são contraditórios, contabiliza-se 3 mortos e 4 desaparecidos, outros falam de 1 morto. Fernando Lima, este é um assunto que tem que ser levado muito a sério. Absolutamente. Aliás, como enfatizamos na semana passada, esta não é uma questão que se resolve com um penso rápido, ou seja, é um clima de instabilidade que foi sendo preparado, desenvolvido ao longo dos últimos anos. Pensa-se 4 ou 5 anos de incubação deste programa de desestabilização e, portanto, um programa que levou tanto tempo a incubar não pode ser destruído e eliminado em meia dúzia de dias. Mas este assunto, esta questão, portanto, esta questão do indoctrinamento do Islão radical não pode ser uma questão que se resolve com tiros, com blindados, com ações de repressão. Tem que ser feito com um trabalho muito ponderado, um trabalho muito sério e um trabalho de grande paciência em relação aos líderes religiosos, em relação às comunidades religiosas, em relação às próprias necessidades dessas comunidades. As necessidades não são apenas de natureza espiritual, as necessidades centram-se noutro tipo de problemáticas que têm a ver também com o próprio desenvolvimento do país, com as situações de pobreza, de carências que essas mesmas comunidades sentem. Ou seja, em última análise, vamos desaguar num grande jargão que é: estas comunidades têm que sentir a presença efetiva do Estado. Quando eu digo a presença efetiva do Estado, significa estas comunidades têm que sentir que o Estado tem de facto escola, tem posto de saúde, tem outros serviços e que as comunidades não estão abandonadas à sua sorte e, portanto, estão abertas e sensíveis a abraçar outras propostas, nomeadamente a abraçar uma insurreição contra o Estado baseada em princípios religiosos de substituição
de bandeiras, de colocação de novas bandeiras, porque se sentem frustrados e insatisfeitos com o atual estado de coisas. Esta semana também organizações islâmicas, são mais de 3 dezenas de todo o país, condenam estes ataques, e este coro de condenações ajuda na resolução do problema, ou é preciso mais do que discursos de condenação? Já se referia a isso na resposta anterior. O discurso de condenação é muito importante, porque mostra a evidência de que, primeiro, que há uma tradição islâmica em Moçambique, que essa tradição islâmica não está envolvida neste tipo de práticas e que, portanto, há uma clara dissociação e diferenciação entre aquilo que aconteceu, aquilo que defendem estes grupos, chamem-se Al-Sunna ou Swali-Sunna, e aquilo que são as diferentes confrarias, as diferentes mesquitas tradicionais de Moçambique, que não têm nada a ver com a violência, com atos de violência. Portanto, em termos de posicionamento, foi muito importante que estas comunidades e estes líderes religiosos viessem a público expressar os seus posicionamentos. Agora, como muitos desses mesmos líderes religiosos insistem, é preciso uma maior proximidade do Estado, é preciso uma maior colaboração com o governo, no sentido de se poderem identificar este tipo de problemas, porque é aqui onde há o problema. A acusação de que o governo, há muito que foi avisado, há muito que foi chamado a atenção sobre estes problemas e que, aparentemente, não tomou as medidas apropriadas, não levou em conta o grau de perigosidade que estas ações e que esta incubação destes princípios poderia levar. Ou seja, estamos a ver de como a radicalização de dezenas de moçambicanos conduziu a estes problemas em Mocimba, que se poderão alastrar, se não se alastraram já, a outros distritos em Cabo Delgado e, eventualmente, a Nampula. Quase todo o litoral. E este ataque a esta comitiva do comandante provincial, isto é muita ousadia e mostra claramente que é um grupo estruturado, bem organizado e com algum comando. Exato. Não só organizado e disciplinado, mas também com um nível de fanatização assinalável, porque daquilo que é conhecido, os armamentos de que dispõem são armamentos ligeiros e, portanto, fazer-se um ataque a um blindado mostra uma grande determinação para uma ação desta natureza, e isto é muito característica destes grupos, não só em Moçambique, mas como fora de Moçambique. A pergunta que até agora não quer calar, conhecemos mais ou menos os objetivos, as crianças não devem ir à escola pública, as barracas não se deve vender álcool, e também se diz que as crianças não têm que ir aos hospitais públicos. Fernando Lima, quem é o potencial líder deste grupo radical da Mocimba da Praia? Bem, há muitos boatos, há muitas pistas em relação à liderança e ao controle desses grupos. Daquilo que foi possível apurar até o momento, escutar até o momento, e ao contrário do que alguma imprensa apressadamente tenta sugerir, que há um comando externo, que há uma mão externa sobre esses grupos, este é um movimento endógeno. A esmagadora maioria das pessoas detidas são todas moçambicanas.
os contactos nas diferentes aldeias e nos diferentes distritos eram contactos entre moçambicanos. As lideranças apontam sempre, e é um pouco embaraçoso concluir isto, mas a liderança acaba por ser sempre de natureza religiosa, ou seja, são os líderes espirituais das mesquitas, destas mesquitas radicalizadas ou das mesquitas criadas por estes grupos, que, em última análise, dão as ordens para se fazerem estes ataques. Eu, inclusivamente, já ouvi falar da atribuição de recompensas monetárias, nomeadamente 2.500 meticais, se conseguissem içar bandeiras deste grupo nos sítios que foram atacados. Mas a inspiração dos grupos é sobretudo uma inspiração religiosa, portanto, concentrada ao nível de líderes religiosos locais e, em última análise, descentralizada, ou seja, a liderança cabe a vários líderes religiosos, a vários líderes em vários locais, não obstante se falar com mais incidência num líder religioso com origem em Nangate. E também há várias retaliações a outros líderes que colaboram com as autoridades. Por exemplo, a polícia confirma o assassinato pelo grupo do líder comunitário da aldeia de Metumbate, que é 15 quilômetros a norte da Mocímboa da Praia, na noite de sábado. E tudo começou quando os populares neutralizaram 4 homens do grupo e os atacantes decidiram assassinar o líder. Eu penso que aquilo que aconteceu, as informações de que disponho correspondem a este cenário de retaliação em Metumbate, ou seja, este líder comunitário deteve vários elementos da Sualisuna e outros elementos do mesmo grupo vieram em seu socorro, libertaram os seus companheiros e, por outro lado, em retaliação, assassinaram o líder comunitário. Trata-se de uma primeira vítima civil destes confrontos. É claramente uma retaliação, mas também pode ser entendido como um claro aviso a outro tipo de ações em termos de população e de lideranças comunitárias se interferirem, e isto estou a falar do ponto de vista de como os insurgentes se têm manifestado, que é apenas um conflito confinado à polícia e ao governo de Moçambique. Outro ponto de interrogação, Fernando Lima, é de onde vieram estas armas? Se não há evidências de influências externas, de onde é que vêm as armas? Esse é outro ponto muito importante, nomeadamente para a investigação de natureza securitária e policial, porque uma parte das armas, sabemos nós, que foram capturadas nas esquadras, mas ao que dizem os relatos populares em relação aos confrontos, muitos dos elementos que estavam armados com armas automáticas, armas de fogo, as suas metralhadoras AK-47 eram novas, e também os carregadores e as balas dos carregadores portanto, tinham um aspecto novo. Logo, isto pode sugerir que estas armas tenham vindo de fora, mas também pode ser que tenham sido desviadas em algum paiol. De qualquer forma, há, de facto, uma grande preocupação de se determinar
a proveniência destas armas novas que foram exibidas pelos elementos da Soalicuna. Fernando Lima defende que as autoridades devem abandonar esta retórica de que trata-se de um grupo de bandidos armados e pegar-se o touro pelos chifres. Absolutamente, ou seja, as autoridades sabem claramente onde é que é o foco de atenção, quais são as motivações deste foco de atenção e, portanto, devem atacar nesse sentido para se fazer a dissuasão, para se fazer uma correta integração, para se ter uma outra percepção em relação ao próprio Islão, e esse é o sentido correto. E, portanto, a repressão deve eventualmente ser o denominador menor em toda esta equação e estes focos de violência e rebelião. E também há sinais que estes grupos poderão também descer para a zona do litoral da província de Nampula, por exemplo. Onde também já houve ataque a uma esquadra com pessoas com vestes muçulmanas. Bem, isto é uma questão muito complicada, uma vez que também noutras províncias, nomeadamente no Niassa e em Nampula, nomeadamente, foram assinalados movimentos com as mesmas características. Há suspeições se algumas das ações violentas que já foram reportadas no Niassa e em Nampula não terão também a ver com estes grupos islamizados. Portanto, é uma interrogação, não há certezas, não há evidências claras, mas as informações que existem é que também nestas províncias existem grupos que têm sido ideologicamente influenciadas por esta interpretação do Corão, nomeadamente da aplicação da Sharia em Moçambique, à revelia do Estado de Direito e daquilo que é o sistema de justiça em Moçambique. Fernando Lima, vamos ao nosso terceiro e último tema, tem a ver com o caso Mahmoud Amoran, que ainda vai fazer correr muita tinta. Esta semana, Davis Simango, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, acusou o seu adversário político, leia-se Frelimo, de fazer de tudo para recuperar Nampula e desacreditar o MDM. Acredita, Fernando Lima, que este assassinato tem mesmo a relação com a luta política para se tomar Nampula, ou há várias hipóteses que devem ser elencadas para procurar a causa deste problema? Claramente, por um lado, não existe um fio condutor que nos possa para já indicar o que é que de facto esteve por detrás da morte do edil de Nampula. Há muitas pistas que têm razões e explicações de coerência, mas é isso, são pistas e são variadas. Como em edições anteriores discutimos, Amoran era incómodo para muita gente e para as diferentes forças políticas. Portanto, também as motivações podem ser diversas. Agora, o que me parece claro é que a grande vítima da morte de Amoran, para já, está a ser o MDM. Primeiro porque o MDM sempre se tentou afastar da bipolarização entre a Renamo e a Frelimo, no sentido de dizer que estes dois partidos tinham as mãos cheias de sangue e que eles eram impolutos. Ora, a tentativa de colar o assassinato de Amoran ao MDM visa colar o MDM também às mãos com sangue. Logo que o MDM também tem um assassinato nas suas
nas suas mãos. Por outro lado, sendo um partido novo, sendo um partido de jovens, sendo um partido ambicioso, tentando colar esta estratégia a este partido, e estando nós à beira, menos de um ano das eleições, das próximas eleições municipais, isto cai que nem uma luva no sentido de desacreditar o MDM, que até agora é o único partido da oposição que tem autarquias em seu poder, uma vez que nas últimas eleições a Renamo não concorreu. E Afonso Dhlakama também afasta, praticamente afasta o MDM deste assassinato, quando diz que MDM não tem esquadrões de morte. Este posicionamento de Dhlakama mostra mais uma vez a sua grande habilidade política. Não obstante as suas quesílias com o MDM, não obstante as quesílias que são alimentadas por elementos da Renamo contra o MDM, façam um problema maior, e claramente Dhlakama percebeu que este assassinato tinha uma dimensão muito maior do que os assassinatos que ocorreram recentemente e que inclusivamente vitimaram vários elementos da Renamo aqui. E ele próprio também foi vítima de esquadrões de morte. Exatamente. Então, eu penso que aqui Dhlakama resolveu fazer as suas opções em relação a qual é o meu alvo principal, para onde é que eu devo virar os meus canhões, e claramente não é o MDM que são os principais adversários da Renamo e de Afonso Dhlakama, e por isso, ou seja, é nesse sentido que eu entendo as declarações de Dhlakama. Aliás, é muito interessante ver como o MDM agarrou este argumento quase como boia de salvação num momento particularmente conturbado na vida do MDM. Aliás, o próprio presidente do MDM, David Simango, quando diz o nosso adversário político quer fazer de tudo para recuperar Nampula, e claramente não está a se referir a Renamo. Claramente, porque em termos de MDM foi uma ajuda preciosa e, em última análise, inesperada, aquela que receberam de Dhlakama. Portanto, porque há muitas coisas que estão aqui em jogo. No próximo ano temos as eleições autárquicas, mas para já há um outro desafio também, não menos importante. O MDM tem marcado o seu congresso para Nampula, e com este ambiente de agitação, de contestação, e eu penso que isto vai acontecer em termos de tentativa de isolamento do MDM. Vai haver claras tentativas para tentar impedir politicamente e fisicamente que o MDM realize o seu congresso na cidade de Nampula. Então, acha que seria prudente o MDM alterar o congresso em Nampula para uma outra província? Aliás, até o próprio David Simango admitiu isso na entrevista que concedeu ao canal de Moçambique esta semana. Bem, isto é um drama para o MDM, é um drama para David Simango, e é uma questão que tem que ser resolvida com pinças e tem que ter uma resposta política adequada. Sim, o congresso do MDM pode acontecer em Gaza, não obstante uma das suas sedes ter sido mais uma vez vandalizada, destruída naquilo que é conhecido como o Frelimistão. Pode ser em Climane, pode ser no Guru, pode ser em Cabo Delgado. Portanto, há muitos espaços para realizar o congresso, mas se o congresso for deslocado de Nampula, isso significa que o MDM tem que reconhecer que não tem condições políticas para fazer o congresso em Nampula, portanto, que Nampula, na prática, deixa de ser uma sua praça política. E isso significa perdas para o próprio MDM?
Bem, o MDM já está neste contexto e na atual conjuntura em que não se sabe exatamente, ou não se conhecem exatamente os contornos da morte de Amurán, o maior perdedor, aquele que já está na berlinda e que está a ser questionado, é de facto o MDM e nenhuma outra força política. Fernando Lima continua a defender, por exemplo, outros setores de opinião, defende que sim, devemos ter intercalares, continua com a posição de que tem que chegar a um acordo político para não haver intercalares em Nampula. Eu acho que sim, acho que era muito importante e o meu argumento não tem a ver com poupar dinheiro e poupar tempo, para além de que há também outro fator a ter em conta. Há habitualmente uma grande abstenção nas eleições autárquicas e, portanto, será má propaganda uma eleição intercalar com muito pouca participação em Nampula. Mas a minha maior preocupação é que se os 3 maiores partidos moçambicanos decidissem não concorrerem a eleições intercalares, isto mandava um grande sinal, um forte sinal de repúdio pelo assassinato do edil Mahmoud Amurán. Fernando Lima, muito obrigado. Chegamos ao fim do Pontos de Fernando Lima. Nos vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.